passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia tem o Expresso da Meia-Noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Estamos então retomando os nossos debates, as nossas atividades de discussão, as nossas atividades de audiovisual, e hoje nós vamos discutir o porquê, de em Portugal em particular e nos países da periferia da Europa, a vacinação tem, de certa forma, corrido bem, teve uma grande adesão, e o fato de nos países mais centrais no contexto europeu, a vacinação não ter tido tanta adesão, não ter feito tanto sucesso, muitos protestos, uma certa inserção dentro vamos dizer assim, no contexto de massas das ideias anti-vacinas, aquela questão da liberdade individual, enfim, vamos discutir, temos o nosso time titular em campo, eu, Lucas Faria, na apresentação, João Vilela, Saul Pereira. Antes da gente começar o debate, deixar as recomendações para aqueles e aquelas que estiverem aqui a primeira vez, ou também a outra vez ainda não seguiram as nossas redes sociais, não verificaram onde estamos presentes. Então, para relembrar, estamos no Facebook, facebook.com/comboio suburbano, twitter.com/comboio suburba 1, número 1, algarismo 1, instagram.com/comboio suburbano podcast. Temos um grupo de WhatsApp, não é um grupo para bom dia, boa tarde, boa noite, é um grupo de discussão, é um grupo apenas que a gente usa para fazer a divulgação do nosso conteúdo, o pessoal ficar sempre atualizado de todas as nossas postagens e também de canais e organizações de camaradas. Então, vamos deixar o link tanto aqui no post no YouTube para aqueles que estiverem a acompanhar essa discussão através do YouTube, ou então aqueles que estiverem ouvindo através de plataformas de podcast. Vamos deixar o link para o pessoal acessar diretamente o nosso grupo do WhatsApp. Estamos no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, enfim, todas as plataformas agregadoras de podcast. E temos nosso e-mail, caso queiram nos contactar através de e-mail, comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Sem mais delongas, então, vamos iniciar propriamente o nosso debate. A primeira pergunta será para o Vilela, e a pergunta, camarada, como está a vacinação a decorrer na Europa, se há diferenças regionais fortes, fazer aí um apanhado geral dessa questão que a gente vai abordar no episódio de hoje. Vilela, muito bem-vindo mais uma vez. Palavra é sua. Ora bom, boa noite e saudações do confinamento, como de costume, se bem que agora uma pessoa até tem medo de dizer isto das saudações do confinamento. No início eu dizia isto por brincadeira, depois passei a achar que não podia dizer isso, e agora com a variante Omicron e com as mudanças que tem havido, eu até tenho medo de dizer isto, porque posso estar a chamar o confinamento, não é? Eu não sou supersticioso, mas às vezes dá vontade de ser. O apanhado geral da vacinação na Europa neste momento, eu, pelos dados que consegui recolher ontem, fui verificar mais uma vez para ter a certeza que estavam em dia. Neste momento há cerca de 71% da população da União Europeia que está vacinada. E é fácil identificar, como o Lucas estava a dizer, pelo menos 3 a 4 grupos distintos dentro dessa população. Temos um primeiro grupo onde a vacinação está acima de 80%, e o país, tanto quanto eu consegui ver, que estava com melhores números de vacinação era, de facto, e estranhamente eu acrescento, Portugal, porque nós somos sempre a cauda da Europa em tudo, e nisto estávamos no primeiro lugar. Nós estávamos neste momento já temos 89% da população com pelo menos uma dose, 82% com duas e 18% já tomaram a terceira dose. Logo a seguir a nós está a Dinamarca, que está com números menos bons do que os nossos, tem 85 com uma dose, 82 com duas e 17 com três, e depois a Espanha e a Itália são os outros países que estão acima dos 80% em valores de vacinação por esta altura. E lá está, tirando a Dinamarca, que é de facto um país central da Europa, Portugal, Espanha e Itália são países, Itália, embora seja um país formalmente do G7 e tudo mais, mas são países claramente da periferia europeia, não são de todos os países que decidem coisas dentro da Europa, não são os países mais poderosos e seguramente não são os países mais ricos. E no entanto têm estes valores de vacinação bastante acima, por exemplo, dos grupos que veremos a seguir. Por exemplo, o segundo grupo que eu aqui identifiquei são países que têm vacinação entre 70% e 75% da população, ou um pouco mais do que isso, e aqui já estamos a falar da Alemanha, da França, da Holanda, da Bélgica, da Islândia, da Noruega, da Finlândia, que a Noruega e a Islândia já não são da União Europeia, mas em todo caso são países europeus, e estão entre os 70% e os 75%, ou pouco mais do que isso, de vacinação. Depois disso temos um último grupo, onde de facto os números são consideravelmente baixos, que são os países do leste europeu,
europeu, onde de facto a diferença é abissal. Para dar uma pequena ideia, não é? No conjunto dos países bálticos nós temos uma média de vacinação de 65%, na Polónia 55%, na Roménia 39% e na Bulgária, que é o país pior da Europa em termos de vacinação, há 27% de população vacinada. Há várias razões para isto ter acontecido, não é? Uma primeira razão, eu não posso deixar de dizer, é de facto algumas dificuldades até do ponto de vista logístico. Por exemplo, na Bulgária eu consegui encontrar notícias que falam de dificuldades logísticas para levar a vacina, sobretudo a regiões rurais da Bulgária, que são muito inóspitas, estão no fim do mundo à mão esquerda, como se costuma dizer, e é complicado chegar lá com vacina, mas de facto a generalidade dos países europeus têm problemas em termos de vacinação que não são problemas logísticos, não têm a ver com o facto de ser complicado, ser difícil, não haver estradas para levar as vacinas, não é porque não há estradas, nem há cadeias de frio, nem há comboios, nem aviões e helicópteros que em França existe cerca de 70% de pessoas vacinadas. A França tem muito melhores condições, eu diria, logísticas do que Portugal para vacinar a sua população toda. De facto existe uma dimensão política nesta matéria e de facto há estudos que apontam que existe uma correlação entre o voto populista que existe nos países e a recusa de vacina nesses países. Evidentemente, quando se fala aqui em voto populista, vamos ser claros e diretos, o voto na extrema-direita e a recusa da vacina têm uma correlação que já foi identificada, inclusivamente pelo Jornal Europeu de Saúde Pública. Portanto, não é sequer uma especulação que nós fazemos, há instituições científicas que estão a demonstrar isso. E essa desconfiança... Eu interromper, Vilela, mas o liberalismo também, né, a questão da liberdade individual, né, pra gente tentar fazer uma coisa mais uma conversa, mas acho que sente a necessidade de fazer essa observação, né, não é só a extrema-direita, né, quer dizer, mas que a extrema-direita tem absorvido a retórica ultraliberal, mas também tem essa questão, né. Sim, eu ia chegar aí, mas fizeste muito bem em fazer esse ponto, porque sim, quando nós falamos de extrema-direita, eu ia daqui a pouco falar um bocadinho sobre porque é que esta extrema-direita que nós temos agora traz esta como uma das suas consequências este problema de fazer com que as pessoas sejam vacinadas. De facto, e uma das coisas que este tal estudo do Jornal Europeu de Saúde Pública diz, e que tem razão de ser, é o seguinte: na União Europeia, em média, a percentagem de pessoas que acredita na informação oficial, na informação que é prestada pelos governos em relação a assuntos em geral, é de 19%. Ou seja, as pessoas, de uma maneira geral, e por muito boas razões, nós como marxistas sabemos isso, não confiam no Estado. E não têm razão nenhuma para confiar no Estado. O Estado, durante vários anos, mentiu-lhes despoderadamente em relação, sei lá, eu aqui em Portugal, em relação à dívida pública, em relação àquela questão do ambiente amigável para o investimento, que era preciso baixar salários porque se atraía investimento estrangeiro, que era preciso tomar esta e aquela medida económica, porque agora sim, com esta medida económica que o nosso país vai bombar em termos de prosperidade para toda a gente, é preciso reduzir é preciso aumentar a idade da reforma porque agora sim é que as finanças vão ser sustentáveis, é preciso aumentar os salários de trabalho porque agora sim é que nós vamos ser produtivos. E, portanto, os Estados mentiram sistematicamente a propósito de todos os temas e mais algum às pessoas e, portanto, na Europa há uma desconfiança generalizada em relação aos Estados, que foi apanhada muito bem pela extrema-direita, porque a extrema-direita, como tu estavas a dizer e com razão, agarra uma ideia que os liberais têm, que é a ideia da crítica ao Estado. A esquerda nas últimas décadas, perdeu completamente de vista a crítica do Estado. A esquerda passou a ser a grande defensora de que o Estado é a solução para todos os problemas. A escola pública vai resolver os problemas de falta de consciência política das pessoas, porque elas vão ter aulas de cidadania e vão aprender-os a reivindicar os seus direitos e a exigir coisas e isto e aquilo. A saúde pública vai resolver os problemas de saúde pública porque, enfim, os hospitais vão ser todos espetaculares e não vamos ter episódios como temos em Portugal. Quem se esqueceu em Portugal do tempo do Sócrates, em que o Sócrates fechou de uma penada não sei quantas maternidades e as mulheres tinham filhos dentro das ambulâncias a caminho dos hospitais porque ele tinha fechado demasiadas maternidades de uma vez só. Portanto, há um momento em que a esquerda começa a defender o Estado como se ele fosse resolver todos os problemas da humanidade
E há um momento em que a única força que fica a dizer o Estado não serve para resolver os vossos problemas, e diz isso com as pessoas a verem, sim, de facto o Estado não está a resolver os meus problemas e está a criar-me vários problemas, são os liberais, e é esta mistura que se fez na Europa nos últimos anos de pensamento neoliberal, ou liberal clássico, embora não haja grande diferença entre as duas coisas, e reacionarismo de extrema-direita. Portanto, aquilo que nós temos no fim é uma extrema-direita que diz às pessoas: olhem que o Estado vos está a aldrabar também nesta questão das vacinas. E as pessoas dizem: bom, realmente o Estado já me aldrabou tantas vezes, eu dou algum crédito a esta ideia de que me estão a aldrabar desta vez também. É uma tese que me parece fazer algum sentido. E ao mesmo tempo a esquerda não tem conseguido fazer o contraponto de dizer o Estado mente de uma forma geral, é verdade, mas reparem, eu já dei este exemplo até em conversas que tivemos fora dos podcasts. O Estado tem um Instituto de Meteorologia. Quando o Instituto de Meteorologia nos diz que amanhã vai chover, nós não partimos do princípio que o Instituto de Meteorologia está a mentir e saímos de casa de calções e t-shirt a achar: não, foi o Estado que me deu esta informação, portanto amanhã vai estar um dia de sol. Não, se nós vemos na meteorologia que amanhã vai chover, geralmente consideramos que aquela informação é correta, porque essa informação está a ser dada por uma instituição que, sendo do Estado, tem interesse em dar a informação correta, porque se a informação for correta, as pessoas vão adoecer menos, não vão andar vestidas de forma despreparada para o tempo que vai aparecer, vão estar a dar informação correta para os agricultores, vão estar a dar informação correta para os serviços todos que precisam de saber qual é o tempo, etc, etc, etc. Portanto, da mesma maneira, embora o Estado minta muitas vezes e tenha feito coisas muito questionáveis em matéria de saúde pública, até durante esta pandemia, nós já falámos disso, sobretudo no episódio das vacinas, nós não podemos entrar numa postura que deixa de ser de crítica do Estado e passa a ser de presumir que o Estado, se falou, está a mentir. Nós temos que manter o espírito crítico, e não é espírito crítico achar que tudo é mentira só porque foi o Estado a dizer. Isso não nos leva para nenhum ponto onde a gente possa sequer compreender o problema para lhe dar resposta. Portanto, de facto, há aqui uma divisão, esta divisão em três, não é? Os países da semi-periferia do sul da Europa e a Dinamarca estão com muito bons índices de vacinação, os países do centro pior, os países de leste muito mal, e há, de facto, uma correlação forte entre estes resultados e o voto populista. Isso é uma coisa que os estudos já demonstram sem grandes dúvidas. Obrigado, Vilela. Eu vou deixar já a próxima pergunta para o Saul, mas eu acho que o Saul vai ter posições a acrescentar em cima da pergunta que eu fiz originalmente ao Vilela, mas, enfim, eu vou deixar o espaço e o Saul, eu sei que ele vai administrar muito bem e vai complementar aquilo que já foi falado, porque tem opiniões a complementar. Então, só a pergunta que eu vou deixar é se existe alguma razão, né, para essa discrepância. O Vilela já falou um pouco, mas, enfim, para essa discrepância entre os países centrais, periféricos e, nomeadamente, o caso de Portugal aqui. Isso até, né, como você também gosta muito de observar, né, e falar questões do sul global, também a questão da discrepância continental da distribuição das vacinas e também como que o próprio Estados Unidos, que prometeram que iam distribuir vacinas pelo mundo, e não foi exatamente isso que aconteceu. Enfim, sobre as discrepâncias no processo de vacinação. Bem-vindo, Saul. A palavra está contigo. As razões para as discrepâncias dentro da Europa, o Vilela já enligou aqui algumas delas. Nós temos que terem atenção que o argumentário anti-vacinas não é novo, não surgiu com o Covid-19 e, portanto, ele estava, digamos assim, as comunidades e os grupos que sistematicamente divulgam esse tipo de desinformação, de argumentário contra as vacinações, já estava preparadíssimo para, e em alguns países mais preparado que noutros, para espalhar a sua propaganda de maneira a desencorajar a vacinação numa série de países. E aí vou destacar alguns casos em específico, nomeadamente a França, em que a indústria das medicinas alternativas, da indústria dos suplementos e de tudo aquilo que é, digamos, alternativo em questões de saúde, e
lembremos que aqui, ao chamar a determinadas coisas alternativas, estamos a pôr, muitas vezes erradamente, muitas coisas dentro do mesmo saco. Infelizmente, é uma característica até que se pode falar em termos de neocolonialismo, que é pôr dentro do mesmo saco saberes ancestrais pré-científicos, mas com embasamento empírico de povos não europeus e disparates inventados no século XIX por pequeno-burgueses europeus aborrecidos, que muitas vezes até foram buscar esses saberes ancestrais, alguns bem embasados empiricamente, outros também perfeitamente disparatados. Faz parte da dialética que há saberes ancestrais que se abandonam e outros que se aprofundam, mas alguns que foram buscar a esses mesmos e recaustá-los, e quando se coloca exatamente nesse mesmo saco tudo o que é alternativo à ciência e à ciência mainstream, portanto ao discurso científico aceito pela esmagadora maioria das instituições e dos atores científicos, existe em alguns países um mercado e um setor até empresarial muito mais forte a depender desses saberes, alguns, mais uma vez, com algum embasamento e outros completamente disparatados, que têm também meios de comunicação e de desinformação, neste caso, extremamente fortes. França é um deles, claramente. Nos países da Europa de Leste temos aqui uma convergência de vários fatores e em parte há uma dificuldade às vezes em encontrar um culpado, digamos assim, para a divulgação de informação anti-vacinas nesses países, mas o crescimento da extrema-direita no período pós-soviético, que foi, digam o que disserem, sobre o papel da propaganda russa a certa altura, mas inicialmente essas forças são criadas e fortalecidas pela Operação Gladio e por outras forças da propaganda americana, portanto das agências de 3 letras do governo federal dos Estados Unidos, e que dá uma voz desproporcional, socialmente desproporcional, a tudo aquilo que possa ser considerado anticomunista, anti-Estado, antissocialista, anticoletivista, como eles gostam muito de dizer. E então, nessa altura, qualquer disparate que se dissesse contra qualquer tipo de mobilização de massa conduzida por um Estado, qualquer tipo de política de massas conduzida por um Estado que viesse a poder até beneficiar uma população, é alimentado tudo o que possa ir contra isso, porque tudo isso é conotado com o comunismo. Isso teve o impacto que teve na cultura de alguns desses países do leste europeu. Depois há ali um choque, a certa altura, entre as propagandas dos dois blocos e até uma questão do conflito vacinal, portanto, o conflito entre qual vacina é que devem esses países adotar e, obviamente, como nós vivemos em capitalismo e vivemos numa ordem internacional em que Estados soberanos têm interesses contraditórios uns contra os outros, mesmo para tratar de uma pandemia que supostamente afeta toda a gente, não afeta toda a gente de igual forma, mas afeta potencialmente toda a gente, mesmo nessa situação, continuamos a ter concorrência não só entre empresas que fazem as diferentes vacinas, mas embate de propaganda e de interesses entre os Estados soberanos nos quais estão sediados as empresas que fazem essas vacinas e aos quais estão associados, mais uma vez, esses interesses. Então, quando se trata de países que pudessem estar na órbita da exportação das vacinas produzidas pela Federação Russa, temos um determinado tipo de propaganda entre o desencorajar de uma ou desencorajar de outra, mas também não podemos esquecer, esta é uma notícia que passou quase despercebida na altura, mas se não fosse a existência, o lançamento da Sputnik, da vacina produzida pelos laboratórios públicos da Federação Russa, públicos posso estar aqui enganado, mas pelos laboratórios sediados na Federação Russa, que, por exemplo, começou a organizar excursões para o enclave de Kaliningrado
de cidadãos alemães que se queriam vacinar antes das vacinas ocidentais estarem disponíveis na Alemanha, ou que até em Portugal, e espero que alguns de vocês ainda se lembrem, houve um presidente de Câmara de direita que veio dizer que estava preparado para ir buscar vacinas onde elas existissem, nomeadamente fazer a produção de vacinas Sputnik em fábricas instaladas na sua cidade, e foi essa pressão, em parte, que levou a que, a certa altura, tivessem que pôr o sistema de produção de vacinas na Europa em overdrive para conseguir distribuir para todos os países. Agora, que existe um confronto de diferentes tipos de propaganda com diferentes tipos de implantação, principalmente nos países da Europa do Norte e Central, relativamente às vacinas, existe. Não é só relativamente às vacinas contra a Covid-19, em relação às vacinas em geral, está relacionado com a propaganda em geral dita antissistema e especificamente de extrema-direita e, às vezes, e aqui digo eu, infelizmente, com alguns setores de propaganda anti-imperialista, portanto, que usam algumas categorias extremamente válidas, nomeadamente o domínio capitalista de monopólios empresariais sobre a produção de vacinas e de outros medicamentos, o domínio dos Estados Unidos sobre uma série de questões regulatórias. Portanto, essas questões são válidas quando são apresentadas, mas depois são usadas para chegar a conclusões que não têm, mais uma vez, qualquer ou muito pouco embasamento na realidade. Mas com esses diferentes níveis de propaganda também estão associados a questões de classe e questões perfeitamente materiais. Portanto, quando temos populações de países que estão tão habituados a que tudo corra, o sistema está tão bem montado para eles que eles acham que se tomarem ou não tomarem a vacina é tudo mais ou menos o mesmo, e aí ajuda toda aquela propaganda dos 99% de sobrevivência, se 1% da população de um país a morrer fosse uma coisa boa, mas os tais 99% de sobrevivência e conversas desse estilo, e pessoas que, até neste caso, por um excesso de confiança nos seus sistemas de saúde, acham que estão tão preparados e tão amparados por esses sistemas que os seus Estados soberanos criaram, muitas vezes à custa do saco do sul global, que não precisam de seguir profilaxia básica, nomeadamente regras de distanciamento, confinamentos em determinadas alturas e as vacinas, porque os hospitais estão lá preparados com todo o seu aparato para os receber. E isso, felizmente para essas pessoas, mas talvez infelizmente até certo ponto é verdade, esses países têm sistemas que estão mais preparados do que outros para receber as quantidades de infectados que venham a existir por essa razão, infectados com sintomas, mas há eventualmente todo o sistema tem pontos de ruptura. Será mais alto o ponto de ruptura nuns do que noutros, mas todos eles o têm. Muito rapidamente em relação ao sul global, continuamos com a questão trágica da África como continente não vacinado e a América do Sul a recuperar terreno a um ritmo completamente, digamos, alucinante, numa coisa que até, se calhar, valeria a pena, se não um episódio, pelo menos um apontamento de como a causa anti-vacinas no Brasil foi tão eficaz que nem com um presidente, nem elegendo um presidente, conseguiram levar as pessoas a não se vacinar. E nestas questões vale a pena também destacar que muitas vezes o que parece ser resultado só de propaganda, de más ideias ou de desinformação tem bases muito materiais, muito mais materiais do que ideológicas. Quando determinado país começa a comer às colheradas determinado tipo de propaganda, temos que ter atenção que alguém está a ganhar com isso, alguém ou porque o próprio país não consegue produzir vacinas ou não consegue importar vacinas, é-lhes benéfico
político fazer de conta que também não queriam, ou porque alguém dentro da burguesia desses países beneficia da propagação do vírus em larga escala. Preciso ter atenção que todas estas possibilidades são reais quando se fala da burguesia. Portanto, a burguesia, se beneficiar de uma propagação descontrolada de uma pandemia, irá opor-se à vacinação. Isso não tem qualquer tipo de... Não há qualquer tipo de moral que se possa opor aos interesses materiais da burguesia ou de determinados setores da burguesia quando para aí virados estão. Obrigado, Saul. Se a gente pode continuar nessa dinâmica onde a gente alterna as respostas, a gente tem um tópico principal, mas a gente consegue fazer um apanhado geral entre tanto Saul quanto Vilela, mas a gente vai continuar então com Vilela, e a pergunta agora é quais são as consequências de continuar a haver essa discrepância nos números da vacinação, no sentido mais sanitário mesmo e político, talvez até econômico, já que isso tem consequências, ao passo que, por exemplo, a gente que vive aqui em Portugal, a gente, quando tem que sair à rua ou vai a algum lugar, a gente não sabe se aquele turista que está ao nosso lado, um inglês, pessoa alta, loira e de cultura que está avançada, se aquela pessoa é um vetor de novas variantes, ou se é uma pessoa que tem um mínimo de cuidado com o coletivo, com a saúde pública, ou se retomando ao caso anterior, né, de ser um criador de variantes, é um psicopata que não tem qualquer tipo de cuidado pelo bem comum, pelo coletivo, e sua liberdade de ser um transmissor de doença está acima de tudo. O que você acha, Vilela? Bom, consequências da não vacinação, desta como de todas as outras doenças, são precisamente o facto da doença continuar a circular. Nós temos uma situação muito, muito paradoxal nisto, que é o seguinte: nós temos uma série de evidências que até aos anos 90 do século XX eram evidências que ninguém punha em cima da mesa, de que as vacinas são excelentes. Não é que sejam boas, não é que sejam mais ou menos boas, nem sequer é que sejam muito boas, eram excelentes, são excelentes para a saúde pública. Nós conseguimos erradicar doenças como a poliomielite, nós conseguimos erradicar doenças como a varíola, graças à existência de vacinas. Portanto, durante muitos anos, ninguém no seu perfeito juízo dizia que nós temos a mais pequena hipótese de recuar nesta política de vacinar, e de vacinar desde cedo pessoas para um conjunto de doenças que são doenças que, enfim, matam muita gente, e que é evidente que as pessoas têm que se vacinar e têm que se precaver para não contraírem essas doenças. A partir dos anos 90, eu peço desculpa, mas esta história é muito engraçada. Saiu um estudo nos anos 90 numa revista científica famosa que é a Lancet, de um senhor chamado Andrew Wakefield, em que ele começou com esta história de que ele tinha estudado vários casos de pessoas que tinham sido vacinadas para o sarampo, para a poliomielite, para a rubéola, para isto e para aquilo, e porque essas vacinas têm um mercúrio, que é o timerosal, as pessoas que tinham sido vacinadas com essas vacinas com timerosal tinham ficado autistas. E eram crianças. E, portanto, ele começou a estabelecer esta ideia de que as vacinas criam autismo. E mais adiante começou a vir com um outro argumento também, que era o de que as vacinas eram inúteis porque existia a tal imunidade de grupo, não é? Ou imunidade de rebanho, como também ficou conhecida no Brasil. Portanto, não fazia sentido vacinar primeiro, era mau vacinar as pessoas, porque o tal do timerosal deixava as pessoas autistas, deixava as crianças autistas, era o argumento do Wakefield. E depois, mais adiante, ele dizia que as vacinas eram inúteis porque, se toda a gente apanhar varíola numa população muito grande, a verdade é que essas pessoas, depois de contraírem varíola, já terão desenvolvido resistência, e ao terem desenvolvido resistência, resistem depois à doença se a apanharem seguidamente, e não precisamos de estar a vaciná-las. É só deixar que as pessoas se vacinem, e é só deixar que as pessoas se adoeçam e desenvolvam defesas naturais. Isto é um par de ideias que, evidentemente, logo na altura em que foram apresentadas, foram desacreditadas pela comunidade científica, porque, e aqui entramos nas consequências das pessoas não se vacinarem, a primeira consequência das pessoas não se vacinarem é que precisamente adoecem e morrem. E, portanto, a ideia da imunidade de grupo, que muitos destas pessoas que estão contra as vacinas defendem, de que não vale a pena estarmos a vacinar-nos, porque se deixarmos a doença correr solta, vamos todos ficar doentes, vamos todos desenvolver defesas naturais contra o vírus, e, portanto, não há necessidade de nos estarmos a vacinar. Esquece o pormenor, que não é pormenor nenhum, como
é evidente que no caminho as pessoas vão ficar doentes com Covid, vão morrer com Covid e vão ter as sequelas todas daquilo que já hoje se chama o long Covid, não é? As pessoas que apanharam Covid e que ficaram com problemas respiratórios, ficaram com problemas coronários, ficaram com uma série de sequelas na sua saúde por terem apanhado o Covid, que são sequelas que podemos evitar se conseguirmos um nível suficientemente alargado de vacinação. Para além disso, se não houver um nível suficientemente alargado de vacinação, a circulação do vírus não vai parar e vai acontecer aquilo que nós temos visto nos últimos anos, não é? O surgimento de novas estirpes mais agressivas, que provavelmente terão mutações que já não são facilmente, enfim, para as quais as vacinas já não criam proteção adequada e, portanto, daqui a pouco estaremos a ter de começar quase do zero, porque as vacinas já não vão ser suficientemente eficazes e teremos de criar outras e mais ainda. Portanto, essa é uma outra consequência, que já não é só uma consequência de saúde pública das pessoas não se vacinarem, é também uma consequência económica, porque as farmacêuticas não oferecem vacinas, as farmacêuticas não estão a entregar as vacinas aos Estados gratuitamente porque são muito simpáticas e como percebem que estamos numa situação de saúde pública, entregam e não querem, e depois mais adiante fazemos contas. Não, as vacinas estão a custar caro e estão a ser um monopólio, sobretudo na Europa Ocidental, como já falámos num outro podcast, de um grupo muito restrito de empresas do setor farmacêutico que são quem pode fazer, nos termos de acordos que não são públicos e que nunca vão ser públicos, eu arrisco dizer, feitos entre as farmacêuticas e a União Europeia, são as únicas que podem pôr vacinas à venda no espaço europeu. Portanto, isto também é um problema económico, porque os recursos que estão a ser empregos para comprar vacinas e para vacinar pessoas são recursos que podiam estar a ser usados noutra coisa qualquer, se não estivesse a haver uma circulação e uma proliferação do vírus que criasse novas variantes e exigisse mais e mais investimento em tratamento médico. Ao mesmo tempo, e aí eu hoje estou com vontade de fazer propaganda aos nossos podcasts anteriores, mas uma outra consequência económica que a falta de vacinação também está a ter é aquilo que nós discutíamos com o Pedro Nemrod no podcast do que fazer quando tudo arde, não é? Como nós temos países, como nós víamos há pouco, com 27% de vacinados, como a Bulgária, e países que têm 89% de vacinados, como Portugal, uma discrepância desta ordem faz com que seja difícil nós conseguirmos garantir que uma pessoa que vai como tu estavas a dizer, não é? De férias da Alemanha para Portugal, não traz uma variante nova, não traz um vírus que cria mais um surto, que cria mais um confinamento, que volta a afetar a economia e, portanto, nós, enquanto não tivermos uma grande parte da população mundial vacinada contra o Covid-19, o risco real que temos é de estarmos permanentemente à espera de quando é que vai ser a próxima explosão de Covid e a seguinte e a outra depois, e isso tem consequências económicas que são muito complicadas. Já para não falarmos das questões puramente sanitárias, que são realmente uma demonstração de como, e temos de fazer esta crítica, não é? Como o primeiro mundo consegue esquecer com enorme facilidade uma coisa que não é propriamente história antiga, quer dizer, as vacinas as doenças que eu disse há pouco, não é? A poliomielite, o sarampo e a varíola que foram erradicadas no século XX. Algumas foram erradicadas na década de 70 do século XX, quer dizer, são coisas que há 50 anos existiam, portanto nós conseguimos com muita facilidade dar por adquirido que nunca mais vamos ter varíola, nunca mais vamos ter poliomielite na Europa, que é uma palermice acabada, é evidente que isso pode voltar, se as pessoas deixarem maciçamente de se vacinar contra essas doenças, da mesma forma que o Covid-19 pode desaparecer se houver uma vacinação maciça e dificilmente vai desaparecer se nós não fizermos esse esforço e, portanto, são essas as consequências. Nós vamos ter o Estado a gastar recursos em coisas de que não precisaria estar a gastar porque as pessoas não estão maciçamente vacinadas e o vírus não desaparece. Nós temos dificuldade de circulação e entraves à circulação que vão continuar a existir porque é necessário evitar a proliferação das novas variantes e, acima de tudo, que é a parte mais lamentável de todas, nós vamos continuar a ter pessoas que morrem e pessoas que adoecem e que ficam com sequelas de saúde se não tivermos um esforço rápido de profilaxia que implica uma vacinação em massa. Nós não vamos poder esperar que toda a gente fique doente com Covid e desenvolva naturalmente defesas, porque isso é o que se faz nos rebanhos quando aparece uma ovelha com brucelose, deixa-se as ovelhas apanharem todas e as que morrerem morreram, mas nós não somos um rebanho, nós não somos animais, não podemos raciocinar dessa forma. Obrigado, Vilela. Bom, dando seguimento, a próxima pergunta é para o Saul, deixa eu verificar aqui. Saul, de que forma se podem impedir as consequências mais gravosas? Enfim, acho que o grande nó aí é fazer essas pessoas, ou essa ideologia, vamos dizer assim, né,
que a gente já falou dentro desse episódio, como que a gente faz, né? Quer dizer, se a sua resposta, né, no sentido de impedir as consequências for nesse sentido, mas de impedir ou combater a disseminação desse tipo de ideologia anti-vacina, ou se é uma questão incrustada no pensamento primeiro-mundista, o que a gente faz para combater isso? Para começar então, temos que ver duas grandes questões do que é que impede a vacinação de acontecer, e temos também que perceber onde é que essas duas grandes questões se interceptam. Como eu estava a dizer antes, que é algo que até foi, acho que uma ideia dada pelo Vilela a certa altura, que a ideologia anti-vacinas, portanto, toda a propaganda anti-vacinas tem origens específicas já aqui elencadas algumas delas pelo Vilela. Devo relembrar que o Wakefield é um dos responsáveis pela propaganda anti-vacinas mais recente, mas temos que temos que ir muito mais atrás para ver as primeiras campanhas. As primeiras campanhas anti-vacinas são quase tão antigas como as primeiras campanhas de vacinação em massa. São campanhas que são feitas por setores muito específicos da cristandade, por exemplo, partes da Igreja Católica e igrejas evangélicas. São campanhas que são feitas por setores mais reacionários de uma série de sociedades e também, infelizmente, ou abraçadas ou também promovidas por partes do lumpen e do proletariado que tinha todas as razões, como já falámos aqui, todas as razões para não confiar no Estado e em distribuição em massa de algo que o Estado lhes dizia que lhes faria bem. Uma outra questão. Por exemplo, quando a União Soviética começou a fazer vacinações em massa e a fazer propaganda dessas vacinações como uma vitória da revolução, como uma vitória do socialismo, imediatamente a propaganda americana começou a elencar as razões pelas quais as vacinações em massa não eram uma vitória do modelo político soviético, mas sim uma demonstração do seu caráter autoritário. E isso, portanto, podemos ver aqui que associar a vacinação em massa ao autoritarismo é muito mais antigo do que se possa pensar. Depois, ainda mais para impedirmos a propagação deste tipo de desinformação ou de informação, nós sabemos, de certa maneira, o que é que não funciona. Não funciona dizermos simplesmente que esta é a opinião dos especialistas, ou que é assim e pronto, ou que, principalmente se não tivermos, digamos, a força política para fazer de facto imposições nesse sentido. Portanto, uma propaganda pró-vacinação e pró-profilaxia que funcione teria que voltar ao básico e teria que principalmente fazer algo que hoje não se vê na forma como a informação circula, tanto nas redes sociais como até nas notícias. Que quando vemos associado a uma determinada notícia associada ao Covid-19, as notícias são dadas de tal maneira que é fácil a qualquer elemento que esteja simplesmente do contra dizer eles estão outra vez a dizer isto ou aquilo. E a questão é simplesmente dar com certeza as notícias com referências às instituições, aos grupos científicos que de facto originam essas conclusões, e não simplesmente como algo que cientistas em geral fizeram ou disseram. Isso é uma das coisas mais importantes. Depois, esta é a parte mais difícil, que é uma movimentação política de massas, um movimento político de massas que queira chegar às massas e fazer chegar um tipo de informação que é verdadeiro à partida, mas que possa ter, por exemplo, enviesamentos pelo facto de ser criado pelo Estado capitalista e existir no contexto do capitalismo, tem que estar implantado nas massas. E qualquer movimento que não o esteja, que não esteja presente na vida das pessoas, das massas trabalhadoras,
trabalhadoras, efetivamente vai poder continuar a falar muito, mas quem tem essa capacidade de se implantar vai sempre conseguir propagar melhor a sua informação, seja ela real ou ficcional. E principalmente é também necessário que haja muito mais informação, seja crítica de determinadas políticas que se apresentam como sanitárias, mas que têm as limitações conhecidas do capitalismo, mas que ataca essas medidas não como sendo anticientíficas na sua base, mas pelo seu caráter capitalista. E isso foi um dos piores erros da abordagem política que foi feita de certas medidas sanitárias ao longo destes 2 anos, que é a incapacidade de criar uma mensagem política que dissesse sim, existe um conjunto de medidas que sabemos serem cientificamente sólidas para conter a propagação deste vírus, mas sabemos que os Estados soberanos dentro do capitalismo não vão tomar certas medidas e vão tomar outras e vão ser mais flexíveis numas medidas do que noutras, exatamente porque estão a pensar não na solidez científica dessas abordagens nessa altura, mas em que grupos é que vão ser mais ou menos prejudicados, que grupo de interesses, que grupos de classes sociais é que vão ser mais ou menos prejudicados por essas medidas. Portanto, quando se fala, por exemplo, de confinamentos e se diz que porque é que se não se confina-se, porque é que não se confinou os transportes públicos ou porque é que não se confinou o trabalho, confinou-se uma série de outras atividades. Não porque confinar em si estivesse cientificamente incorreto em determinadas alturas da pandemia, mas sim porque os Estados soberanos, dentro da lógica capitalista, não têm a capacidade de afrontar as indústrias e de afrontar a alta burguesia, e nem sequer a pequena burguesia muitas vezes, e de dizer simplesmente que determinadas atividades vão ter que parar e ser até redirecionadas para que isso tenha que acontecer. Ao existir essa incapacidade, simplesmente as medidas são direcionadas para outras, para setores mais fragilizados e que sejam fáceis de simplesmente encurralar e direcionar, o que cria efetivamente desequilíbrios nessa passagem de informação. Também em relação à informação e à propaganda. Temos cada vez mais que determinar que nem todas as opiniões são válidas, nem toda a gente, o direito à liberdade de expressão, à liberdade de opinião é uma coisa muito bonita no abstrato, mas é preciso determinar que há embasamento teórico e prático para determinadas coisas e não para outras, e que as opiniões determinadas podem existir, mas nem todas têm direito a pau, nem todas têm direito a ser sistematicamente propagadas em pé de igualdade com dados criados por entidades extremamente escrutinizadas e cujo trabalho depende o funcionamento da logística capitalista. E isto também aqui para terminar, até para fazer uma ponte com o que o Vilela disse há pouco, há uma coisa que nós marxistas devemos perceber quando tentamos analisar o que possa ser uma medida de um Estado soberano capitalista na qual se possa identificar alguma bondade, que é quando algo é trágico o suficiente para prejudicar as cadeias de distribuição que permitem que a besta capitalista continue a existir, é óbvio que os Estados capitalistas vão agir para acabar com essa ameaça. O que estamos a perceber até agora é que o Covid-19 até certo ponto põe em causa essas cadeias logísticas, daí que foi posto tanto dinheiro na vacinação, nas medidas de contenção e agora até nos medicamentos antivirais. Se calhar temos que pensar um pouco sobre o quanto, por exemplo, o aquecimento global coloca ou não em causa essa mesma logística ao ponto de as abordagens serem tão diferentes por parte
dos Estados capitalistas atuais em relação a esses dois fenómenos. Mas só mesmo para terminar, sem implantação nas massas não há movimento nenhum que consiga contrariar movimentos que têm implantação nas massas, que têm capacidade de fazer propaganda e cuja propaganda vá de encontro ao interesse de classe ou de classes que são maioritárias em termos demográficos, como pode ser em alguns casos a pequena burguesia, ou das classes dominantes de determinadas sociedades. Obrigado, Saul. Antes da gente dar continuidade no nosso debate, deixar observação para aqueles e aquelas que estiveram nos ouvindo através do YouTube deixarem um like na publicação, que isso ajuda a gente na divulgação. No momento da gravação, a gente está muito pertinho da marca dos 1.000 seguidores no nosso canal, então, para aqueles e aquelas que ainda não nos seguem, seguirem nosso canal, porque, novamente, isso ajuda na divulgação e também para não perder o nosso conteúdo, sempre que a gente ali postar as nossas lives, os nossos debates, o nosso conteúdo audiovisual, o pessoal não perder e ficar sempre ligado no nosso conteúdo. E também aqueles que estiverem, e também comentar, também para o pessoal que está assistindo, ouvindo através do YouTube, deixarem o comentário para a gente interagir, para deixarem o que acharem. É importante o feedback de vocês, tá, gente? E a gente vai deixar também nas ferramentas de podcast o espaço para o pessoal deixar. Agora é possível essa opção. A gente vai deixar espaço para o pessoal deixar aí o feedback. Quem também estiver ouvindo através dos aplicativos de podcast, pode verificar que já há possibilidade de contribuírem financeiramente com o nosso canal. Nós deixamos aberta essa possibilidade, então contribuição voluntária ali. Nosso conteúdo, como a gente já referiu nas nossas redes sociais, vai continuar sendo totalmente gratuito, mas para ajudarem a gente a fazer nosso trabalho, para eventualmente equipamentos de som, para poder oferecer um conteúdo com melhor qualidade de áudio, de vídeo, quando forem nossas lives. Enfim, para a gente fazer um trabalho cada vez melhor para vocês, a gente conta com aqueles que possam, obviamente, fazerem essa contribuição voluntária, que isso é muito importante para a gente, tá bem? Então, deixem aí o comentário de vocês, ajudem na divulgação, tem nossas redes sociais, é um espaço aberto para quem quiser participar, fica à vontade, tá bem? Bom, para a gente, então, dar seguimento, na verdade, finalizar o nosso debate, eu vou pedir, então, primeiramente para o Vilela deixar suas considerações finais, fazer um balanço aí do nosso debate, que eu achei que foi muito bom, muito interessante, é um tema muito pertinente e muito amplo também. Infelizmente, a gente aqui no debate não dá conta, né, de colocar todas as questões que o tema exige, né? Já ficou aí à vontade a necessidade, talvez, de estender esse debate sobre a questão da vacinação no espaço mundial, no imperialismo, nos outros continentes, como é que fica a questão da distribuição das vacinas e etc. Mas, então, pedir para o Vilela deixar suas considerações finais, sua conclusão, e se tiver alguma recomendação de algum material extra para os nossos ouvintes, o espaço fica aberto. Vilela, por favor. Eu queria só começar por pegar uma coisa que o Saúl disse, que é muito, muito importante, e fazer um paralelo com uma coisa que aconteceu, creio que ontem ou anteontem, nos Estados Unidos. Ontem ou anteontem nos Estados Unidos houve um tornado que atingiu uma população nos Estados Unidos. Eu não sei exatamente em que sítio dos Estados Unidos foi, mas esse tornado atingiu, pelo menos notícias que eu tenha visto, um armazém da Amazon e uma fábrica de velas de uma marca que agora confesso que não me recordo, mas as duas empresas em questão neste momento estão a ser notícia no mundo inteiro, porque nas duas empresas os trabalhadores disseram: vem aí um tornado, vem aí um desastre ambiental, deixem-nos ir para casa, e as duas empresas disseram aos trabalhadores que não, senhor, tinham de cumprir o seu turno até ao fim, não podiam sair antes da hora para ir para casa, mesmo sabendo que vinha aí um tornado, e mesmo sabendo-se que infelizmente eles iam morrer como morreram. No caso do armazém da Amazon, tanto quanto sei, morreram 6 pessoas. Na fábrica de velas eu não me recordo quantas foram, mas em ambas houve vítimas mortais. Isto para dizer,
propósito de uma coisa que o Saúl tinha dito há pouco. Nós temos a burguesia não está disposta a parar a produção, nem quando sabe de ciência certa que os trabalhadores que estão nas suas fábricas e nos seus armazéns e nas suas empresas vão morrer por causa de um tornado. Nem aí ela se dispõe a parar a produção. Portanto, temos que nos perguntar porque é que a burguesia quis parar a produção e aceitou os confinamentos. Enfim, não aceitou os confinamentos totalmente, bem sabemos. Sabemos que houve muita pressão em torno daquela ideia que a economia não podia parar, mas no fim de contas os Estados burgueses puderam decretar confinamentos na Europa. Se puderam fazê-lo foi porque a burguesia aceitava que eles fossem decretados, senão eles não teriam sido decretados ponto final. Teríamos provavelmente lutado para ficar em casa, enquanto a burguesia exigia que fôssemos trabalhar. Para ela ter feito essa concessão é porque ela percebeu que de facto o custo-benefício de parar a produção naquele contexto não era pior do que o custo-benefício de dizer não, vão trabalhar na mesma porque apesar de tudo é preciso manter a produção em circulação. E portanto não me parece, com base nesta questão, que a gente possa achar que está aqui uma grande conspiração. Enfim, a palavra conspiração parece que é a tentar desprestigiar, mas enfim, não parece que haja aqui um grande plano da burguesia por trás do Covid, porque o Covid foi desastroso para a acumulação de capital, foi desastroso para o modo de produção capitalista tal como ele funcionava numa série de países. Portanto, não por acaso, insisto nesta ideia, nós tivemos sistematicamente esta coisa de que era preciso garantir que a economia também não parava, que era preciso garantir que os países não iam à falência, etc. Portanto, parece-me que por esse lado nós temos uma relativamente sólida evidência de que se as coisas continuaram a funcionar, se as coisas foram feitas da forma que foram, é porque até do ponto de vista de um burguês que não tem o mais pequeno interesse em acautelar a vida dos trabalhadores, não havia outra alternativa que não fosse fazer aquele confinamento naquele momento e tomar as medidas que foram tomadas. Em relação a um outro ponto que também nós fomos tateando ao longo deste debate, e já agora fica isto como recomendação cultural, chamemos-lhe assim, da minha conclusão, há uma revista que é a revista Punkto, Punk como em inglês, P-U-N-K-T-O, que escreveu que está online, se vocês quiserem ir ver, que escreveu uma série de artigos ao longo deste ano sobre a questão do confinamento e sobre a questão dos negacionistas e das vacinas, enfim, todos os temas que nós fomos tocando neste episódio. E há um texto que lá está, do Pedro Bismarck, que é um professor da Faculdade de Arquitetura do Porto, em que ele diz isto a dada altura: aqueles para quem o corpo se transformou no último véu antes do terrível, são também eles filhos do capital, filhos do liberalismo, e são-no porque fazem do princípio da atomização absoluta do corpo e da sua posse fantasmagórica o lugar central de uma política sem comum e de um comum sem política. Eu acho que este é um dos grandes problemas que nos trouxe a pandemia, foi de facto nós termos descoberto uma série de pessoas, uma série de organizações, e enfim, isto aqui há uma grande transversalidade aqui, não são apenas pessoas, como o Lucas me fez notar e com razão no início, não são apenas pessoas de extrema-direita, são pessoas liberais e até são pessoas que num determinado momento terão, ou que se calhar ainda continuam a considerar que são de esquerda, mas de qualquer forma são pessoas que acima de tudo têm esta percepção de que o individual é o elemento fundamental e os direitos individuais que essas pessoas têm sobre si mesmas e sobre o seu corpo, como diz a revista Punkto, são a coisa mais fundamental e mais sagrada que elas têm. E a verdade é que nós não estamos com isto a dizer que os direitos individuais são irrelevantes, nós não estamos com isto a dizer que as pessoas devem ser, enfim, desapossadas da sua individualidade e da sua personalidade em nome do coletivo. Eu não defendo uma sociedade assim, acho que uma sociedade assim seria uma loucura, mas eu tenho plena consciência de que eu não vivo sozinho no mundo, eu sou uma ilha, eu preciso das pessoas que estão à minha volta e eu não posso achar que é irrelevante se as pessoas que estão à minha volta adoecem ou não adoecem, se as pessoas que estão à minha volta morrem ou não morrem, se as pessoas que estão à minha volta vivem melhor ou vivem pior. Eu tenho, ou pelo menos tento ter, o máximo possível a consciência de que vivo em comunidade, e porque vivo em comunidade não posso pura e simplesmente fazer de conta que não tenho que tomar de vez em quando medidas que sirvam o interesse comum. E eu acho que aquilo que nós assistimos nos últimos tempos com esta questão do Covid é que de facto esta percepção de que se vive em comunidade, que todos nós tentamos ter, e que vamos ser honestos, nem todos nós conseguimos ter o tempo todo da melhor das formas, mas não vamos heroicizar-nos, mas conseguimos compreender foi que essa noção de comunidade, essa noção de que temos às vezes de fazer esforços para evitar males coletivos, mesmo que às vezes esses esforços
esforços para evitar males coletivos nos causem prejuízos pessoais momentâneos e façam com que nós não possamos ir ao sítio que gostávamos de ir, não possamos ter a rotina que gostávamos de ter, nós vimos que muita gente diz, não senhor, eu prefiro ter a minha rotina individual, os meus direitos individuais, eu prefiro continuar a fazer coisas que eu acho, porque é a minha opinião, porque é meu direito, continuar a fazer e não estou preocupado com as consequências coletivas que isso possa ter. Esta concepção completamente liberal, toda a concepção dos direitos é uma concepção liberal, mas seja como for, esta concepção profundamente liberal, profundamente individualista, de que o grande problema da humanidade sou eu, não é? O grande problema da humanidade é garantir que eu posso beneficiar dos meus direitos individuais a fazer o que eu quero e a não ser obrigado a fazer coisas que eu não quero. Acho que foi um dos grandes problemas que nós vimos no nosso tempo com esta questão da pandemia. E realmente, se nós temos de fazer um trabalho de propaganda, como comunistas, como revolucionários, tem de ser um trabalho de propaganda no sentido de fazer com que as pessoas voltem a perceber, pelo menos estas pessoas que não parecem não estar a compreender isto, e não digo isto como desprezo, mas acho mesmo que parece-me mesmo que elas não estão a compreender isto. Admito que existam sociopatas lá metidos no meio, mas o essencial não está simplesmente a compreender que elas não estão sozinhas no mundo, que a vida, os direitos individuais são muito importantes, sim, mas há momentos em que de facto eles têm que ceder, porque nós não somos só indivíduos, nós também somos uma sociedade. Excelente, Vilela, muito boa reflexão nas suas considerações finais, pleno acordo. Saúl, então, suas considerações finais, considerações, enfim, o último espaço é para você fazer uma síntese aí do nosso debate, por favor. Quanto a considerações finais, eu acho que é muito importante perceber, é muito importante e é muito difícil também perceber todo o contexto ideológico e cultural até em que aparece uma série de argumentários e de ideologias antissistema no contexto do Covid-19 e que, de certa maneira, já existiam antes, mas é preciso analisar muito a cultura da indústria do bem-estar, por exemplo, de certas partes da indústria do fitness e dos suplementos alimentares, até dos tais saberes de origem supostamente remota em relação ao Ocidente, mas que depois são recaustados no Ocidente e vendidos a granel para a pequena burguesia aborrecida ocidental. Todos esse caldeirão de cultura e ideologia, ou como lhe chamaria o filósofo das fungadelas, ideologia pura, digamos assim, esse caldeirão criou um conjunto de pessoas, principalmente pequeno-burgueses ocidentais, que veem na forma como agem em relação ao seu próprio corpo a única forma de ação política que acham que alguma vez vão ter que ter na vida, e ação de qualquer tipo, e que acham então que é na manipulação que fazem da sua própria saúde a única coisa que é relevante, e acham então que toda a gente devia fazer o mesmo se quer ser saudável. Logo, qualquer doença é sujeita exatamente a essa mesma lógica. Portanto, se adoeceste com Covid-19, se adoeceste com qualquer outra doença, é porque não fizeste as poses certas do exercício correto, é porque não tomaste o suplemento correto na altura certa, e então cria-se essa cultura de que todas estas doenças só existem por causa de comportamentos individuais que eu próprio sou capaz de controlar e de manter. Isto é muito mais complexo do que eu estou aqui a dizer. Merecia e já mereceu, principalmente em episódios de outros podcasts que analisaram mais aprofundadamente estas culturas. Outra questão aqui importante também, apesar de toda a cena triste que foi feita à volta do que foi a divulgação desse tal parecer, relativamente à vacinação entre os 5 e os 11 anos em Portugal, quem tiver tempo, dê-se ao trabalho, já que ele agora é público, de o ler e de perceber quais são, afinal, os argumentos, num caso extremamente específico, em relação à vacinação, para perceber que não estamos a falar de pessoas que quem escreve o parecer, quem dá esse parecer, não estamos a falar de pessoas que não sabem do que é que estão a falar, que
que agem só de acordo com capas de jornal ou manchetes de clickbait. Portanto, temos ali matemática dura relativamente à lógica que leva a que, sim, as vacinas são importantes, sim, as vacinas salvam vidas e salvam vidas em proporções que estão estudadas e que estão testadas já, portanto, já com, nomeadamente estas, portanto, é já hora de parar com a história das injeções experimentais, portanto, estas vacinas já estão a ser distribuídas há bastante tempo e exatamente em ensaios clínicos para diferentes setores e para diferentes idades há bastante tempo, portanto, é preciso perceber que estas decisões não surgem do vácuo e nem surgem do vácuo, nem surgem, embora infelizmente essas opiniões possam ter mais peso do que deveriam, não surgem dos ditames dos diretores das empresas. E eu acho que isso também acontece mais do que devia, fazerem-se manchetes com aquilo que o diretor da Pfizer ou de qualquer outra empresa diz sobre como é que a vacina dele deve ser tomada nos próximos anos, qualquer outra coisa. Meus amigos, eu não quero saber da opinião do diretor da Pfizer sobre um produto que ele vende. Portanto, eu quero saber da opinião dos corpos regulatórios compostos por empresas que concorrem entre si, esperando que não estejam cartelizadas, que é outra questão. Quero saber da opinião de corpos regulatórios de diferentes países, até espera-se de países que estejam em posições diferentes na divisão internacional do trabalho e na sua relação com o Império, com os Estados Unidos. E se essas opiniões desses corpos regulatórios coincidirem e forem numa determinada direção, aí sim temos um consenso que deve ser, que muito provavelmente está embasado na realidade. Agora, fazer notícia só porque determinado CEO, determinado presidente da empresa disse que esta ou outro tratamento deve ser feito, tem que ser vendido, nem com a opinião, nem com a sua crítica desse tipo de pessoas se deveria sequer fazer notícia. Esta uma recomendação para uma recomendação que não tem mesmo nada a ver com o tema do podcast. Quem puder, quem tiver esse privilégio, digamos assim, de poder assistir à peça de teatro que o grupo da Sara Barros Leitão, neste caso é ela própria, sozinha a representar, está a fazer sobre o sindicalismo no trabalho doméstico. Se tiverem essa oportunidade que o façam, não será fácil, infelizmente. Estas coisas são feitas de e para determinadas classes e a mensagem perde-se por causa disso, mas para quem quer saber um pouco mais sobre o que é a organização laboral de um setor que muitas vezes é invisível, é uma maneira de ficar a saber um pouco mais e de perceber que há muita luta que foi feita e há muita luta que ficou por fazer nesse setor, e há muita coisa hoje a acontecer que só continua a acontecer porque a luta a certa altura perdeu força na questão do trabalho doméstico. Obrigado, Saul. Vocês só me ouviram só para eu confirmar? Ok, já vi, tá tudo aqui. Bom, muito obrigado, Saul. Muito obrigado novamente, Vilela, pela riqueza do debate, foi mesmo muito bom. Só se permite deixar também algumas recomendações antes, pedir novamente então aqueles que pegaram até aqui para seguirem o nosso canal, caso seja ouvir no YouTube ou nas plataformas de podcast, para ativar as notificações, deixarem suas impressões, seus comentários, né, deixarem um like para ajudar na divulgação. Mas que dá para dizer sobre essa questão como um todo, basta ver os números, né? Bom, principalmente para a cabeça daqueles mais ideologizados, mais condicionados, os números não refletem a realidade, mas, enfim, infelizmente, contra esse tipo de impregnação de determinada carga ideológica fica difícil combater, mas acho que a gente consegue analisar os números, né, da pandemia, ver agora aqui em Portugal, quando a gente está gravando, é um aumento grande de casos, mas o número de mortes não acompanha, então há um certo controle e muitas vidas certamente foram poupadas. Muita gente deixou
deixou de morrer, muita gente vai continuar vivendo com sua família, vai continuar fazendo sua vida por causa das vacinas. Só ver o caso brasileiro, que infelizmente houve uma omissão total, que, né, colocou-se até, chamou de genocídio, de fato foram mortes que ocorreram, que poderiam ter sido evitadas. Infelizmente, a gente tem ainda um campo político que a gente é mais próximo do campo da esquerda, que vê um genocídio e não age, não atua com conformidade, né? Um genocídio que foi perdoado, foi enfim, passado o pano, vamos dizer assim, e ver como que, apesar de ter entrado tardiamente, a queda drástica do número de mortes por Covid no Brasil. Então, a gente tem aí mais do que evidências que comprovam a eficiência e eficácia das vacinas, e ao mesmo tempo como em locais onde a vacina não tem tanta penetração, acaba havendo a produção de maiores variantes, e a gente continua nesse ciclo de produção de variante, a coisa parece que não soluciona, né? Que já tem a solução, que no caso são as vacinas. Para deixar a recomendação, o Saul, na intervenção final dele, colocou a questão da produção de novas variantes, novos vírus, né? É uma recomendação que eu já fiz em outros debates aqui no Comboio Suburbano, mas eu vou deixar novamente, porque eu acho que ele coloca uma luz sobre essa questão, que foi uma live que foi feita lá do Brasil, do Centro de Estudos Vitor Meyer, que é o herdeiro da FOLOP, uma organização que a gente aqui em Portugal tem como base a obra do Francisco Martins Rodrigues, né? A gente tem muita terminal, fizeram um debate até um tempo, né, com o professor Alberto Faiden, que foi o segundo P11, o vírus é o capitalismo, como o agronegócio produz as pandemias. Então, para a gente entender, né, esse processo de como que o capitalismo, através da sua vertente do agronegócio, ele produz a disseminação de novos vírus, variantes de vírus, e como dentro do capitalismo, infelizmente, a gente não tem saída, infelizmente, porque a gente na atual conjuntura, a gente não tem a ruptura, a revolução, a construção do socialismo e do comunismo num horizonte tão próximo, né? Mas, enfim, mas como dentro desse sistema social, isso vai ser cada vez mais agravado, e a gente vai ficar a tão almejada liberdade, né, dos liberais, dos próprios fascistas, colocada em xeque justamente por conta do próprio capitalismo, né? Então, dentro desse sistema social, a gente vai sempre ser obrigado a conviver, ou então com esse tipo de situação, ou então a destruição da própria humanidade, né? Só através da revolução que a gente vai conseguir superar essas questões. Tá bem? Então, muito obrigado a todos e a todas pela audiência. Obrigado, João. Obrigado, Saul, pela excelente participação no debate. Aqueles e aquelas que estiveram até aqui conosco, deixarem o like, compartilharem, divulgarem nos seus círculos próximos aí, para ajudar a divulgação do nosso canal, que a gente faz um trabalho aqui voltado para contribuir para o debate para a classe trabalhadora. Tá bem? Muito obrigado a todos e a todas, e até a próxima.